O que você faria por amor? Eu me chamo Ana Ner e esse é o estudo das mulheres na história da igreja. Se você gosta desse conteúdo, fica até o final desse vídeo e no meu canal eu tenho estudo de várias mulheres da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Lia e Raquel. Para conhecermos a história de Lia e Raquel, e nesse estudo nós vamos focar no âmbito do relacionamento, nós precisamos voltar um pouquinho e conhecer um pouco da história de Jacó. Jacó era filho de Isaac e seu pai diz que ele não deveria se desposar, não deveria casar com uma mulher ali de sua terra de Canaã. Então Jacó ele sai enviado por seu pai até a terra do seu tio, irmão de sua mãe, Labão. Labão ele tinha duas filhas, Lia e Raquel, aonde nós queremos chegar aqui no nosso estudo. Vai dizer a história lá em Gênesis, lá no capítulo 29, que Jacó então chega nas terras do seu tio Labão e ele logo se depara com Raquel. E vai dizer a história que ele fica apaixonado por Raquel. Eles se encontram ali no poço, Raquel estava dando de beber então ali ao seu rebanho e Jacó fica completamente apaixonado por Raquel. Quando descobre que ele era parente de Labão, Labão recebe na sua casa e ele então conta, que vinha ali enviado do seu pai Jacó, enviado do seu pai Isaac, e que ele gostaria de se desposar com Raquel. Labão então diz para ele: olha, Jacó, se você quer se desposar com a minha filha, trabalhe aqui nas minhas terras por 7 anos e eu vou te dar a mão então de Raquel em casamento. E Jacó então começou a trabalhar durante todo esse tempo para poder então se casar com Raquel. Passou ali algum tempo de trabalho, eis que eles fazem ali a cerimônia do casamento. Acontece a cerimônia e após aquela cerimônia, Jacó então se dirige ali ao seu quarto, à sua tenda, para então desposar da sua esposa. Ele passa ali a chamada noite de núpcias, com a sua esposa, e no outro dia ele percebe que na verdade ele não tinha dormido com Raquel, ele tinha dormido com Lia, a outra filha de Labão. Quando ele percebe ali aquela confusão, ele vai falar com Labão, ele fala: olha, mas eu pedi Raquel em esposa, eu estou trabalhando por Raquel, e como você faz isso comigo? Eu me deitei, eu dormi com Lia. E Labão ele olha para Jacó e diz: olha, aqui na minha terra não é costume casar a filha mais nova primeiro, e Raquel ela era mais nova que Lia. Então Labão ele tinha dado Lia ali, enganando Jacó e fazendo com que ele se desposasse com ela. Acontece que ali, naquela noite, Lia engravida. Então, o primeiro filho de Jacó vem de Lia ali daquela noite. Mas aqui eu já preciso fazer um adendo com você, A pergunta inicial desse vídeo: o que você faria por amor? A história vai dizer que Jacó serviu 7 anos para poder casar com Raquel. Quando ele percebe aquilo que Labão tinha feito, ali a troca das filhas, ele fala: mas eu quero me desposar com Raquel, eu amo Raquel. Então Labão fala: então me sirva mais 7 anos. Ou seja, Jacó no fim das contas serviu aquele homem 14 anos para ter Raquel como esposa, aquela mulher que ele tanto amava. E aqui, claro, ressalvada, as diferenças de época que nós temos, mas aqui já fica um questionamento. Nos tempos atuais, em que muitas vezes a gente aceita migalhas em forma de amor, Jacó vem nos mostrar o que é de fato se entregar, fazer renúncias por conta de um amor. Então, aqui você que está me assistindo, eu já te pergunto: o que é que você tem aceitado nos relacionamentos que você tem tido? De maneira especial as solteiras ou as mulheres que estão namorando. O que você tem aceitado, Esse homem é um homem que te respeita, que primeiramente serve ao Senhor, porque Jacó era este homem, Eu sempre digo, e aqui eu quero reforçar você que está aqui me assistindo, que o teu coração esteja tão em Deus que uma pessoa, para acessar o teu coração, ele precise primeiro acessar o coração de Deus. Jacó era este homem de Deus, enviado pelo seu pai, Então,
Quem são os amores que nós temos tido nos dias de hoje? Qual é o tipo de amor que a gente tem aceitado? Será que é um amor que busca o Senhor primeiro? É um amor que tem nos respeitado, que tem cuidado de nós, que tem feito renúncias, que tem se dedicado para ter ali a nossa presença ao seu lado? Ou são amores que vêm e vão, amores que muitas vezes, só querem o uso? São João Paulo II vai dizer isso, que o contrário do amor não é o ódio, mas é o uso. E muitas vezes a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, até mesmo em referências nas redes sociais, um amor que visa o uso, o amor que visa simplesmente as relações físicas e carnais, E que muitas vezes elas passam, o que fica é aquilo que está na nossa alma, no nosso coração. Então, que nesse início de vídeo você já reflita sobre os seus relacionamentos, sobre as pessoas que você tem convivido, se relacionado. Será que são pessoas que têm de fato entregue aquilo que elas têm de melhor para te ter ao lado, para ter você com essa pessoa? Então, Jacó foi essa pessoa. Trabalhou 14 anos para Labão até poder ter Raquel. Mas aí, minhas queridas, meus queridos, a gente já entra numa outra fase do relacionamento. Ele estava ali servindo Labão, mas ele estava com as duas esposas. E olha como são as coisas. Jacó amava Raquel. Raquel era mais nova. Jacó se casou com Lia. Lia deu seu primeiro filho a ele. Raquel não podia ter filhos. Raquel tinha infertilidade, mas era amada. Lia muitas vezes era desprezada, mas era fértil e dava muitos filhos a Jacó. Grande alegria daquela família. E aqui a gente já percebe muito claramente uma situação de inveja, infelizmente. Raquel, mesmo sendo muito amada por Jacó, era ali a esposa preferida. Ela tinha inveja da irmã porque a irmã gerava filhos. E Raquel, ela não podia gerar filhos. E aí começa aquilo que muitas vezes na nossa vida e nos nossos relacionamentos a gente tenta fazer. O quê? A gente tenta dar jeitinho para as coisas. A gente esquece de colocar o joelho no chão e entregar a nossa vida para o Senhor completamente. O que começa a acontecer? Olha isso. Raquel, não podendo ter filhos, desposa, dá a Jacó a sua escrava, Bala. E Bala engravida de Jacó e ela dá um filho a Jacó, mas não era o filho de Raquel, você entende? E aí Lia, vendo aquela situação, ela também entrega a sua escrava para Jacó, porque Lia há um tempo não estava deitando com Jacó, começou a ter, não dar filhos a Jacó, que era a grande alegria de Lia. E aí ela também dá a sua escrava a Jacó, e Jacó engravida daquela escrava. Ou seja, você vai lendo ali no livro de Gênesis e você percebe, aquelas mulheres, elas se perdem totalmente, movidas por comparação, movidas por inveja, movidas por olhar para a vida da outra e não olhar os benefícios que Deus tinha dado para elas mesmas. E aqui, minhas queridas, a gente já precisa ter um foco muito grande na nossa vida nos dias atuais. O que é que tem movido os nossos relacionamentos? O que é que tem movido a nossa vida? Temos tido inveja, temos olhado para a pessoa do lado, pode ser essa pessoa nossa irmã ou amigas, pessoas próximas de nós, famílias próximas de nós. A gente tem olhado, a gente tem desejado aquilo que o outro tem, olhado para nós, visto só aquilo que a gente não tem, ignorando tantas graças que o Senhor deu para nós. Como que a gente tem se movido nos nossos relacionamentos? A gente tem tentado dar jeitinho em tudo. Às vezes não é na hora que a gente quer, as coisas não saem conforme a gente planejou. Nos nossos relacionamentos, da nossa família, a gente já quer dar jeito nas coisas, com a nossa própria força, com as nossas próprias inteligências humanas, sem nos entregar inteiramente a Jesus, Olha o que acontece nesse exemplo de Lia e Raquel. Raquel era amada, mas não podia dar filhos. Lia era muitas vezes ignorada, mas era fértil, dava filhos. Ou seja, aqui nós temos duas dores, mas duas grandes alegrias, Ao invés delas se concentrarem em de fato pedir para o Senhor, que o Senhor desse filhos através de Raquel, que o Senhor pudesse voltar os olhos de Jacó também para Lia e amar aquela mulher que estava sendo renegada, muita carência, muita dor. Imaginem, ser renegada ali pelo seu esposo também não é fácil, também não ter filhos não é fácil. Mas elas começam a olhar uma para a vida das outras, ao invés de olhar para Jesus. E olha como é interessante isso. Quando Lia começa a canalizar suas dores em Deus,
a gente percebe que ela vai sendo suprida, ela vai sendo curada, na palavra vai contando isso. Quando Raquel coloca suas dores em Deus, ela começa a ser suprida e curada. Raquel dá filhos a Jacó. Ela engravida por si só, não querendo dar jeito, entregando a sua escrava, não, mas por si só. Então, minhas amadas, nós precisamos olhar para aquilo que a nossa vida tem. A vida de todo mundo vai ter dor e vai ter alegria. Não olhe para a vida da outra, não se compare, não compare relacionamento, não compare casamento. Quantas e quantas vezes eu atendo e ouço mulheres dizendo: ai, mas olha o casamento da fulano, meu casamento não é assim. Se baseando na família do outro, da outra, no casamento da outra, da amiga, da prima, da irmã. Meu Deus, o casamento de todo mundo vai ter dificuldades. O relacionamento de todo mundo tem características a melhorar, defeitos, pontos a melhorar. Não se baseie na vida do outro, em nome de Jesus. Olha, eu já vi casamentos terminarem porque pessoas ficaram se baseando, a régua era o casamento de outras pessoas. Mas aquilo que a gente conhece do relacionamento do outro não é 1/3 do relacionamento. Aquilo que a gente conhece do relacionamento das pessoas na rede social não é 1/3 daquele relacionamento. Todos vão ter dificuldades, ninguém vai ser perfeito, entenda isso. O que a gente precisa fazer? Pegar as nossas dores e as nossas alegrias e canalizar no ponto certo, que é Deus. Ele sabe a hora, o momento, Ele sabe o que um está passando, o que um está precisando naquele momento, sem comparação, olhando para a individualidade da tua vida. Foi isso que Deus fez com Lia e com Raquel. Apesar de elas serem irmãs e casadas com a mesma pessoa, Deus olha a individualidade. Tenha certeza, minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo, não cai, isso é promessa de Deus através da sua palavra. Um fio de cabelo sequer da nossa cabeça, sem que Deus saiba. Ele sabe de tudo da tua individualidade, sabe das tuas dores, lutas e também das tuas alegrias. Conhece perfeitamente o que é necessário para você neste momento, né? Era necessário que naquele momento Deus desse filhos através de Lia porque ela estava sendo renegada. Raquel tinha amor, era cuidada, mas não deu filhos. Ou seja, Deus, Ele sabe o equilíbrio perfeito da nossa vida. Talvez hoje você está passando por uma dificuldade, não tem conseguido uma graça e a gente questiona, a gente quer dar jeito. Mas deixa Deus cuidar da tua individualidade, daquilo que você tem só você sabe, das lutas que só você sabe. E aqui eu quero dizer mais uma coisa. Pessoas, o Senhor me fala que tem pessoas que estão assistindo que fica contando muito da tua vida para outras pessoas. Não estou dizendo que não é para contar, que é para guardar segredos, não. Mas conte principalmente para Deus. Permita Deus ir movendo, Deus ir fazendo. Isso que Ele quer nos nossos relacionamentos. E olha que interessante, Lia, mesmo sendo a renegada, a que Jacó amava menos, ela dá à luz a Judá, a tribo que depois viria o Messias. Raquel, por sua vez, morre dando à luz a Benjamim. E a palavra de Deus vai então retratar a morte de Raquel. A morte de Lia, a palavra não diz claramente o que aconteceu, mas depois, em outras passagens, subentende-se que Lia foi enterrada junto com Jacó. E o que precisa ficar claro para nós já no final desse vídeo: Lia e Raquel são grandes exemplos de pessoas que vieram da mesma casa, casaram com o mesmo homem, mas que têm individualidades totalmente distintas. E Deus olha para cada uma delas. Tem gente que acha que tem tanta gente no mundo e Deus não consegue olhar para as tuas dores. Mas deixa eu dizer uma coisa: para Deus só existe você nesse mundo. Essa é a onisciência, a onipresença de Deus. Deus, Ele trata cada pessoa como filho único. Mesmo que sejam irmãs, pessoas conhecidas, dores distintas ou dores iguais, da mesma família ou não, para Deus só existe você, a tua vida. Para Ele só existe a minha. É como se fôssemos filhos únicos deste Deus, de tanto que Ele nos ama e cuida da individualidade da nossa história. Deus é um Deus de detalhes. Ele cuidou dos detalhes da vida de Lia, da vida de Raquel e também tem cuidado da nossa. Fique com Deus. Se você gostou desse conteúdo, indique esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa crescer na fé,
através da história das mulheres na história da igreja, das mulheres da Bíblia e também melhorar nos nossos relacionamentos. Até mais!